Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês o conceito de variáveis em Python, um dos elementos fundamentais na programação. Em programação, uma variável é um container que armazena os dados na memória do computador. Podemos pensar nelas como caixas rotuladas, onde o nome da variável seria o rótulo da caixa e o conteúdo da caixa é o valor armazenado. Aqui a gente tem algum exemplo simples de variáveis. Nós temos uma variável do tipo inteiro, uma variável do tipo string, uma variável de tipo flutuante e uma variável do tipo booleano. Num próximo vídeo eu vou explicar esses tipos de variáveis, mas aqui é só um exemplo simples do que são as variáveis. Em Python, a criação de variáveis é bem simples. Basta a gente escolher um nome para a variável que a gente quer criar e a gente utiliza o símbolo de igual. E depois a gente coloca o valor ou o objeto que a gente quer armazenar dentro da nossa variável. Então, aqui eu criei uma variável do tipo inteiro. Posso criar uma variável tipo string, que seria uma fase. Então, vamos lá, João, que eu criei uma variável do tipo string. Em Python a gente não precisa de definir qual tipo de variável. Ele é, define automaticamente, dependendo do que a gente armazena aqui. Então, por exemplo, em outras linguagens de programação de baixo nível, como C, a gente precisaria definir aqui que é um tipo inteiro, e aqui a gente colocaria char, por exemplo. Colocaria um vetor de caracteres. Mas em Python a gente não precisa de fazer isso. Ele próprio define automaticamente, dependendo do valor que você coloca após o sinal de igual. Poder criar uma variável é dessa forma que a gente faz em Python. Ao criar variáveis e criar um nome para as variáveis, a gente tem que seguir algumas regras importantes. Por exemplo, o nome ele sempre deve começar com uma letra ou um underscore, esse símbolozinho aqui. Não pode conter espaços, então ele não pode ficar assim. Ou símbolos especiais. Ele não pode conter, por exemplo, arroba aqui. Não daria certo. E não pode usar palavras reservadas como for, ou if, ou else, while, que a gente vai ver mais para frente quais são essas palavras reservadas usadas em Python. Aqui tem alguns exemplos de nomes de variáveis que são válidos, então sempre que você for criar uma variável, sempre siga essas regras. E aqui a gente tem alguns exemplos de variáveis que seriam inválidos. Então, ele não pode começar com um número, nesse caso aqui daria erro. Ó, por exemplo, se eu rodar o código aqui, ele roda bonitinho. Mas se eu tirar esse comentário aqui, ele dá um erro lá, porque ele não pode começar com um número. E aí, ele não pode conter if e não pode conter palavras reservadas, como já disse. Então, sempre ao nomear variáveis, sigam essas regras. Bom, o processo de atribuição de valores é o processo de associar um dado a uma variável. Podemos usar atribuição simples ou múltiplas, então eu vou mostrar a diferença delas aqui. Quando eu crio uma variável, coloco um valor aqui, eu atribuí o valor 10 à variável que eu coloquei o nome x. Então ela recebeu o valor 10. Essa seria a atribuição simples. Mas a gente também tem a atribuição múltipla, então eu posso criar várias variáveis aqui, separadas por vírgula, e atribuir vários valores a elas diferentes. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu atribuí a variável A, o valor 1, a variável 2, B, né, o valor 2, e a variável C, o valor 3. Então, essas aqui são as diferenças entre a atribuição simples e a atribuição múltipla em Python. Bom, as variáveis elas também podem ser reatribuídas a qualquer momento mudando seu valor. Então, se eu crio uma variável aqui chamada contador e atribuo o valor 1 para ela. Se eu vier aqui e printar essa variável, contador,
Ele vai printar o valor 1. Mas eu posso retribuir o valor a essa variável. Então a gente pode pegar aqui, ó, fazer contador e coloco um valor aqui, ó, o valor anterior mais 1. E quando eu fazer o print contador, e rodar esse código, galera, agora ele foi atribuído o valor 2. Eu posso também criar uma outra variável aqui, por exemplo, x igual a 5. E posso mudar o valor da variável contador, ela vai receber a variável x. E quando eu printar, ele vai printar o valor de x. Então, a gente pode retribuir os valores às variáveis que a gente criou. Então, a gente pode modificar, por exemplo. Poderia modificar também. O contador não vai receber mais um número, ele vai receber uma string. Quando eu printasse ele agora recebe o valor de uma string. Python também permite a gente usar operadores de atribuição composta para simplificar operações matemáticas. Então, em vez de eu ter que somar o valor de x novamente aqui, igual nessa expressão, posso só colocar esse símbolo de mais igual aqui e ele equivale a fazer essa expressão aqui. E a gente também pode utilizar esse símbolo de multiplicação antes do igual, que equivale a essa expressão aqui, que seria a mesma coisa. Então, quando a gente roda, ele dá o valor, que seria a mesma, fazer essa mesma expressão aqui. As variáveis elas também podem ser usadas para receber operações matemáticas, operações de strings ou operações lógicas em Python. Então a gente aqui tem um exemplo que a variável ela pode receber operação matemática, então a gente tem aqui uma soma, a variável soma recebe a soma de A mais B. Ela também pode receber uma expressão com string, então aqui ó, a gente está montando uma frase e essa variável está recebendo essa frase que a gente montou aqui, como nesse exemplo, ou ela pode receber uma expressão lógica. Bom, algumas boas práticas para a gente criar variáveis em Python colocar nomes descritivos nas variáveis para que durante a criação do programa a gente saiba o que aquela variável representa, como nesse exemplo aqui. Utilizar o snake case, ou seja, a gente colocar um underscore para separar as frases. Isso aqui não é recomendado quando a gente for criar variáveis, mas isso aqui seria o jeito certo. Quando a gente também for criar variáveis que durante o nosso programa elas não vão ser reatribuídas, ou seja, elas não sofrem mudanças, criar elas com valor, com letras maiúsculas, que são variáveis constantes que não mudam. E evitar a abreviação. A gente sempre colocar os nomes descritivos assim, completo, e não abreviar tanto os nomes das nossas variáveis. E é isso. Compreender variáveis é essencial para a programação. Siga as boas práticas para manter o seu código organizado e até o próximo vídeo.